Olá, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro sobre obsessão. Hoje nós vamos falar sobre obsessões especiais. Vamos continuar com os nossos estudos e aprendizados sobre a obsessão? Quer saber mais? Quer compreender um pouco mais sobre essa questão? Estão gostando do conteúdo das nossas apresentações? Estão aprendendo e entendendo o muito do que acontece conosco, acontece com você, à sua volta, e antes você não compreendia? Muito bem, continue aqui e aprenda um pouco mais sobre obsessão. Hoje, obsessões especiais. Falaremos dessas obsessões especiais de uma forma simples, para que você possa compreender, sem ter muitas dúvidas sobre aquilo que está acontecendo com você e com muitos. Eu sou o Antônio e você é bem-vindo e você é muito bem-vinda. Obsessões especiais. O que é isso? O primeiro alerta que eu trago para você. O primeiro alerta, o primeiro aviso que eu apresento para você é: não se equivoque, não se engane. Existem sim espíritos obsessores que estão ao seu redor o tempo todo e exercendo uma força maligna, uma força maléfica sobre você, sobre mim, sobre os seus amigos, sobre os seus conhecidos, desconhecidos. Deu para você perceber, diante do que eu estou falando, que esses espíritos obsessores agem sobre a humanidade como um todo e ninguém está livre da ação deles? Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo diariamente. Compreendeu? Essa é a chamada obsessão de desencarnados, espíritos sobre os encarnados. O primeiro tipo de obsessão que já abordamos um pouco antes. O que muitos não sabem, e muitos ficarão sem saber, é: você já ouviu falar sobre a obsessão de encarnados para encarnados? De uma pessoa como eu, como você, sobre uma outra também parecido conosco? Sabe aquela pessoa que fica obcecada por outra? Sim, aquela que chega ao ponto de sufocar a outra. A outra pessoa se sente totalmente controlada, controlando todos os movimentos, todas as atitudes, e chegando ao ponto de perguntar o que essa outra pessoa está pensando? Pois bem, essa é a obsessão de encarnado para encarnado. E você deve conhecer muitas pessoas que fazem isso. O possessivo, a possessiva, o controlador, a pessoa controladora, manifesta essa obsessão especial que chamamos de encarnado para encarnado. Talvez você não saiba, mas existe um outro tipo de obsessão que poucos conhecem ou nunca ouviram falar. Vamos falar sobre ela. Você já ouviu falar, conhece ou já assistiu em muitos vídeos? Existem pessoas encarnadas, como eu e você, que estamos interagindo através desse vídeo, que possuem uma mente poderosa, uma força mental muito intensa e exercem uma pressão, um controle deprimente. Sabe sobre quem? Sobre os espíritos. Isso mesmo, o encarnado está obsidiando o espírito, controlando, ordenando, escravizando, dominando o espírito através da sua força mental. É a obsessão
chamada e conhecida como de encarnados para desencarnados. Falaremos com maior profundidade em outra oportunidade sobre essa obsessão. Isso mesmo que você pensou. São obsessores encarnados dos espíritos. Pessoas como eu e você que obsediam, assediam os espíritos. E sempre com propósitos ruins. Resumindo, vamos falar brevemente sobre cada uma? Farei um resumo das formas de obsessão que trouxe aqui para o seu conhecimento, para o seu início nessa ciência de conhecer o que é obsessão. Esse intercâmbio que existe entre os espíritos e as pessoas que habitam a Terra, esse regime de perseguição pode ser apresentado das seguintes formas. Obsessão de desencarnado para encarnado. É a obsessão dos espíritos sobre as pessoas encarnadas. E lembre-se que toda obsessão tem um propósito ruim, maligno. Obsessão de encarnado para encarnado. Pessoas que podem controlar uma ou muitas pessoas para que façam a sua vontade e aceitem as suas ordens, sempre procurando causar o mal. Exatamente isso. Pessoas que obsediam outras, causando muito mal e levando essas outras pessoas ao desequilíbrio mental e até a doenças físicas. A outra obsessão é de encarnado para desencarnado. Pessoas encarnadas que, com a sua força mental, vão controlar, vão comandar espíritos, fazendo com que os mesmos realizem aquilo que o encarnado está determinando, está comandando. Essa última, de encarnado para desencarnado, é uma obsessão que nós podemos chamar de uma obsessão especial. Ela é rara, mas ela existe e ela causa muito dano. Nosso pensamento. Como isso acontece? Acontece que o nosso pensamento é sempre um dínamo muito vigoroso, que vai emitindo ondas e, ao mesmo tempo, vai registrando outras ondas, outras vibrações em um intercâmbio, em uma troca ininterrupta com as diversas faixas de onda mental que estão circulando pela Terra. São ondas que bilhões de mentes estão emitindo ao mesmo tempo, pensamentos que cruzam-se nesse grande universo, nesse grande planeta que nós possuímos. E a maioria dessas ondas mentais, desses pensamentos, estão sendo gerados por mentes desprevenidas, mentes ociosas, mergulhadas no sono da indiferença das pessoas que habitam o planeta. Não se importam com nada, apenas consigo mesma. São mentes viciadas e mentes que estão em grande tormento, prisioneiras daquilo que podemos dizer uma monoideia obsessiva em sincronia com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando uma pressão devastadora sobre aqueles que estão nas mesmas vibrações de monoideias depressivas. A monoideia obsessiva, que negócio é esse? Que negócio é esse de monoideia obsessiva? A monoideia é quando a sua mente fica repetindo sempre os mesmos pensamentos e que pouco a pouco vai deixando você cansado, cansada, esgotado,
esgotada, sem forças para fazer nada. Um exemplo simples que muito acontece com todos nós. Sabe aquela música que não sai da sua cabeça? Exatamente essa. No começo, ela é até gostosa, não é mesmo? E você fica contente por se lembrar de uma música que você gosta e que há muito tempo não vinha à sua mente. E você pensa, nossa, como eu não me lembrava dessa música antes? Mas, à medida que ela vai se repetindo, uma vez após outra, durante todo o dia, sem parar, você vai ficando aborrecido, aborrecida, irritado, irritada, e deseja parar com aquela música que está na sua cabeça, mas você não consegue. Pois bem, esse é um exemplo de monoideia obsessiva em relação à música que fica repetindo e repetindo, que se repete independente da sua vontade de querer que ela pare. Monoideia obsessiva. Vai gerando um sofrimento intenso, pungente, frequente, que começa a perturbar o seu comportamento. Dia a dia, o seu relacionamento, as formas como você interage com as pessoas. E milhões de pessoas que habitam o planeta Terra, nos diversos continentes, se sentem vinculadas, estão presas, ligadas, jungidas a essas monoideias obsessivas, que são milhares de ideias. Por exemplo, monoideia de suicídio. O pensamento constante e irresistível de colocar fim à própria vida. 24 horas esse pensamento em você e você não consegue se libertar. Monoideia de sexo. O pensamento e o impulso constante e irresistível ao longo do tempo do desejo sexual pervertido, por exemplo, com crianças, com animais, com cadáveres, com objetos. Monoideia obsessiva. Monoideia de crimes, assassinatos, violência extrema, hediondos. Monoideia obsessiva. O pensamento constante e o impulso irresistível de praticar crimes violentos. Embora você tente conter isso e não consegue. O impulso é mais forte. Monoideia para o uso de drogas. Você quer parar com a droga, mas não consegue, porque há uma força impelindo você para aquilo. O pensamento constante e o impulso irresistível de usar drogas que você não quer mais, mas não consegue evitar, porque o teu pensamento está focado nisso. Todas essas que eu acabei de descrever e milhares de outras formas de monoideia geradas por espíritos controlando e levando milhões de pessoas como se fossem marionetes, como se elas estivessem sendo dirigidas, controladas por fortes correntes que vão apertando os painéis mentais, trazendo inquietação, aflição, desequilíbrio, perturbação. Se você está se sentindo assim, com ideias repetitivas e frequentes, como se a sua mente fosse incapaz de pensar em outra coisa, procure ajuda rapidamente, tanto ajuda médica como ajuda espiritual. É importante você cuidar da sua saúde física e mental. O início do processo obsessivo. Como inicia esse processo obsessivo? Todo processo de obsessão, não importa se ele é de encarnado para desencarnado
ou de desencarnado para encarnado, não importa. Todo o processo obsessivo se inicia de uma forma muito sutil, muito imperceptível, irresistível. E ao invés de nós a repelirmos, nós a rejeitarmos, nós a aceitamos, nós a acalentamos, como se essas energias fossem nossas, e deixamos que elas vão se espalhando na nossa mente por completo, ao longo do tempo, de uma forma muito leve, muito delicada. Muitos processos graves de alienação mental, obsessão, se iniciam dessa forma. E quando nós tentamos reagir, já é muito tarde, pois estamos completamente dominados mentalmente pelo adversário, pelo inimigo feroz que não vai perdoar facilmente. Vampirismo espiritual. Em casos dessa natureza, o agente opressor, o obsessor, o espírito, vai influenciando de tal forma a sua mente, perturbando tanto que dá origem a uma relação de vampirismo espiritual, que é um processo de absorção das suas energias mentais para ele, controlando você. Como isso acontece? Quando você está em parcial desprendimento pelo sono, você está dormindo, esse espírito parasita, vampirizador, obsessor, está à sua espera, porque você sairá do seu corpo físico, ou então ele está buscando uma vítima, irresponsável ou coagida, e ele vai dar continuidade e prosseguir no seu propósito abominável de se associar com você nessas horas de sono que são reservadas para o seu crescimento espiritual, para a renovação do seu corpo físico, para a renovação da sua mente, energizando as suas células para o dia seguinte. Mas ele se aproveita desse momento para aumentar o controle sobre você. E é nesse momento de sono que o espírito parasita, através dessa sintonia doentia, já estabelecida com você, através dos pensamentos diários, pensamentos infelizes, pensamentos desequilibrantes da monoideia, acentua, ele vai reforçar o seu controle mental sobre a sua vítima, sobre você. E muito dificilmente essa vítima infeliz conseguirá se libertar dele, porque ele não permitirá. Porque a partir do momento que ele produz, que ele cria essa sintonia deletéria, prejudicial, dificilmente aqueles que alojam, que aceitam os pensamentos infelizes que ele emite, conseguem bloquear e se libertar. Precisa de ajuda. Os processos obsessivos e os diversos problemas que criam precisam ser examinados, precisam ser estudados para serem selecionados aqueles que são próprios da alma encarnada, que são seus, daqueles que estão ligados aos quadros de muita aflição do mundo espiritual que outra pessoa, outro espírito está colocando em você. O ódio, tanto quanto o amor desequilibrado, desvairado, como nós conhecemos, constituem os elementos raízes, matrizes dessas obsessões especiais. E ele é necessário ser trabalhado. O ódio permite a fixação demorada daquele que deseja vingança, vai criar um condicionamento psíquico que vai emitir ondas em direção segura sobre você, envolvendo aquele ser almejado que não está devidamente amparado nos princípios superiores da vida, que são capazes de destruírem as ondas invasoras e
por não estar preparado, se deixa algemar, se deixa prender nessas correntes que o Espírito está emanando. O amor. E o amor tresloucado, aquela paixão doentia, aquela paixão acerba, devido ao tormento que se impõe quanto à posse física do outro, daquele objeto que é tão desejado. Também essa espécie de amor conduz o espírito que está atormentado à visitação, a um princípio de alma nos períodos do sono reparador. E é nesse momento que ele vai criar a intercomunicação por um amor doentio que vai cair numa degeneração aflitiva, num quadro de desgaste orgânico e psicológico, não somente do vampirizado, da vítima, como também daquele que, mediante a alucinação de que é possuído, vai prejudicar aquele que ele ama ou aquela que ele ama de forma doentia. Em qualquer hipótese, no entanto, é preciso entender que existem diretivas clarificantes da mensagem de Jesus. Jesus nos deixou rotas e veículos de luz libertadora para nos proporcionar a uns e outros obsidiados e obsessores. Olha como Jesus ajuda ambos, os meios de superarem esse drama que os liga, esse processo que os vincula. E é nesse sentido que o nosso irmão Allan Kardec nos exorta em torno do trabalho. A doutrina espírita fala sobre o trabalho, que é de uma eficácia incomum, porque o trabalho edificante é uma espécie de mecanismo de oração transcendental. E a mente que trabalha no bem, que trabalha no amor, que trabalha na fraternidade, ela está situada numa espécie de defensiva própria, particular. A solidariedade, ela é como uma usina que produz uma força positiva de amor. E como o amor, ele é a causa motriz do universo, aquele que se afervora à mecânica da solidariedade, ele vai sintonizar com os instrutores da ordem superior, que dirigem o nosso planeta. E você está sob a égide, sob a proteção deles, porque está na tarefa da solidariedade, da prática do amor. A tolerância é a manifestação desse mesmo amor em forma de piedade edificante. A tolerância transforma-se em uma couraça de luz, vigorosa, maleável. Essa couraça é capaz de destruir os petardos do ódio, o tris ou os projéteis do desejo desordenado, porque a tolerância fraternal vai anular as vibrações negativas, não importa de onde elas venham. Pode ser desta procedência, pode ser daquela procedência, pode ser de encarnado, pode ser de desencarnado. A tolerância, essa couraça de luz, nos protege. E você já ouviu falar ou conhece a tríade contra a obsessão? Sim, existe uma tríade. Vou falar sobre ela. A tríade recomendada para a sua libertação da obsessão, evitar que você seja obsediado, é: primeiro aspecto da tríade, a ação, o trabalho, o esforço da mente. Segundo, a oração, ligar-se em prece ao alto, a Jesus, aos mensageiros da luz. E a vigilância preconizadas por Jesus. Vigiar o tempo todo, estar sempre atento, para que não caia nos conflitos da obsessão. Formando processos edificantes de saúde espiritual, existe uma ponte que vai alçar, que vai ligar você
sofredor na Terra, presente nesse planeta, para um aprendizado maior, ao plano redentor das esferas espirituais, livre de toda a constrição, de todo o sofrimento e angústia, porque você começa a construir essa ponte de luz entre você e o mundo espiritual, do amor e da bondade que Jesus nos fala. A trilha da fé. O segredo, portanto, meus queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs, está em nunca abandonar a trilha da fé, nem afastar-se dos deveres que cada um de nós tem, exigindo sacrifícios dolorosos às vezes, porque sofremos ou defrontamos dificuldades. Não podemos abandonar a trilha da fé. Todos nós sofremos e temos dificuldades. Facilidade, improvisação, sorte são expressões que não existem no dicionário dos códigos divinos. Não existe isso em relação ao trabalho com a divindade, com a espiritualidade. Tudo aquilo que nós conquistamos são conquistas que foram feitas com muito suor, arduamente. Por isso é necessário que nós tenhamos que nos manter fiéis ao ideal que nós abraçamos e fiéis à vida que nos estimula para a marcha. Não podemos temer, não podemos recuar e não podemos nos desesperar nunca, mesmo diante de processos obsessivos especiais. A felicidade virá e vai permanecer conosco a partir de um determinado momento. Aqui eu espero ter conseguido trazer para vocês algumas pequenas orientações, alguns vislumbres dos mecanismos da obsessão, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Falei um pouquinho sobre as monoideias, que nos levam a tomar decisões, às vezes, das quais nos arrependemos e muitas vezes não há mais como voltar. Caso tenham alguma dúvida, caso queiram fazer alguma pergunta, coloquem no site e, na medida daquilo que me for possível, eu procurarei responder. Muita paz a todos, muita luz e espero que vocês tenham feito um bom aprendizado desse nosso pequeno encontro no dia de hoje. Que o amor do Mestre Jesus, a sua luz de misericórdia, esteja conosco hoje.